Ok, pessoal, boa noite. É, Na aula de hoje, gente, nós vamos continuar dentro do contexto lá dos modelos de camadas, certo? Nós falamos dos modelos de camadas na aula anterior, os modelos OSI e modelo TCP/IP, e na aula de hoje a gente vai começar falando da camada física, que é aquela primeira camada do modelo OSI que ela vai tratar dos bits e dos sinais na sua forma natural. E aí, tratando disso, nós vamos tratar também dos meios físicos de transmissão, ok? E aí, conforme nós já havíamos falado, a camada física ela vai ser aquela camada mais baixa, certo? Como vocês conseguem observar aqui, vai ser a primeira camada e que vai servir como base para toda a comunicação entre os dispositivos na rede. Ela é quem vai transmitir os bits, certo? Na sua forma natural, vai ser responsável pela conversão de bits para sinais na sua forma natural e sinais na sua forma natural para os bits. E não é só uma vez não, viu? São várias vezes ao longo do processo de um transmissor para um receptor, porque o computador não está ligado a outro direto no cabo, não. Ele está ligado via rede sem fio para um roteador que vai passar desse roteador via cabo para um switch, desse switch para um roteador de borda, que vai passar por vários roteadores. Então, esse processo de conversão dos bits que vão do equipamento, seja ele um computador, seja ele um roteador, um switch, e o meio de transmissão, eles vão acontecer diversas vezes até o sinal, a informação chegar lá no computador, no dispositivo destinatário, ok? Então, essa função é da camada física. A camada física vai transformar os bits em sinais físicos adequados ao meio de transmissão, seja esse meio ondas eletromagnéticas trafegando no espaço livre, pulsos elétricos trafegando pelo cabo de rede ou pulsos de luz trafegando por um cabo de fibra óptica, certo? E aí as camadas superiores, enlace, rede, etc., eles vão trabalhar com dados na forma lógica. Eles vão ter significado e vão ter estrutura. Vão estar lá montados em pacotes, quadros, segmentos. Na camada física, os dados eles são tratados como uma sequência de bits, certo? A camada física ela não se importa com o conteúdo da mensagem. Ela se importa com a transmissão dos bits brutos na sua forma natural e o processo contrário depois, quando eles saem da sua forma natural e voltam a se tornar bits para entrar nos equipamentos, seja os equipamentos intermediários de rede ou no equipamento final. E aí, conforme eu já falei para vocês, esses bits eles vão ser convertidos nos sinais de acordo com o meio físico, elétrico, óptico ou eletromagnético, caso seja cabos metálicos, fibra ótica ou rede sem fio trafegando pelo espaço livre. Quem tiver com alguma dúvida é só interromper, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, a camada física ela não interpreta os dados, ela não entende o conteúdo da mensagem, ela não vai trabalhar com a informação, ela vai se preocupar como os bits vão ser representados e transmitidos fisicamente. Ela não sabe o que está sendo transmitido, ela vai apenas transmitir os bits. E aí, o que é que acontece quando os dados eles chegam à camada física? E aí, gente, toda vez que a gente for tratar de alguma camada do modelo OSI, quando a informação chega nessa camada, existem duas abordagens, tá certo? Existe a abordagem na transmissão e existe a abordagem na recepção, ok? Pensem bem aí, ó, um computador de origem mandou uma mensagem via WhatsApp. E aí ela vai descendo camada por camada até chegar na camada física e essa mensagem lá do WhatsApp se transformou em bits que trafegaram como pulsos de luz, pulsos elétricos, ondas eletromagnéticas, até chegar no destinatário, onde ele vai subindo novamente pelas camadas, ok? Naquele processo de encapsulamento que a gente viu na nossa aula
anterior até ser entregue na aplicação destinatária, no caso do nosso exemplo, uma mensagem de WhatsApp, ok? Então existem duas abordagens aí. Na transmissão, no bloco da esquerda, certo? A camada física recebe da camada de enlace um quadro completo, os bits dentro de quadros. E aí vai converter esses quadros em uma sequência de sinais físicos, dependendo do meio físico que ele vai trafegar. E aí transmite esses bits brutos por meio do meio físico. Já na recepção, ok, vai ocorrer o processo inverso. Ele vai receber esses bits, certo? Ele vai receber esse sinal na sua forma natural. Na origem, na transmissão, ele realizou o processo de codificação. Ele converteu os bits em sinais físicos. Na recepção, ele vai fazer o processo de decodificação. Ele vai montar os bits de novo a partir dos sinais no meio físico e vai entregar para a camada de enlace de dados, que vai remontar o quadro. E aí, pessoal, na camada física, nós tratamos dos modos de transmissão dos dados, ok? Como esses dados eles podem trafegar pelo meio físico. E aí essa informação vai ser muito importante quando a gente for tratar na parte de camada de enlace, que vai ser na próxima aula. E aí a transmissão de dados, a transmissão de informação, ela pode se dar de três formas: transmissão simplex, transmissão half duplex ou transmissão full duplex. Bom, a transmissão ou comunicação simplex, ela é simplex quando ela é unidirecional, ou seja, o transmissor ele envia o sinal para o receptor, mas o contrário não pode acontecer. Nenhuma resposta pode ser enviada pelo receptor. Um exemplo, o sistema analógico de televisão e rádio. O William Bonner, ele nem o William Bonner mais. O César Tralli dá boa noite para você, mas você não pode responder porque ele não pode ouvir, certo? O locutor da rádio ele pode falar, você não pode responder. Você pode responder por outro meio, pelo celular, falando diretamente com a rádio, ou comentando alguma coisa num jogo pela internet, certo? Mas não é o mesmo sistema, não é o mesmo canal, ok? Na transmissão ou na comunicação half duplex, o transmissor e os receptores podem enviar e receber as informações, porém não ao mesmo tempo. Quando o transmissor ele envia a informação, o receptor ele deve esperar que a transmissão ela seja finalizada para poder enviar a resposta, e vice-versa. Então, por exemplo, o walkie-talkie. O walkie-talkie você aperta, ocupa o canal, fala e diz câmbio. Câmbio quer dizer trocar. Eu já terminei, você pode começar a falar. Já a comunicação full duplex é aquela comunicação que permite a transmissão e a recepção ao mesmo tempo. Em uma linha full duplex, o transmissor e o receptor eles conseguem essa comunicação bidirecional e ao mesmo tempo. E aí um exemplo seria um sistema telefônico onde você pode falar e ouvir ao mesmo tempo. Transmissor e receptor, eles conseguem enviar e receber as informações ao mesmo tempo. Certo? Aí vocês têm um GIF com as transmissões simplex, half duplex e a transmissão full duplex. Ok? Pois bem, o outro componente que faz parte da camada física, e ele é a base da camada física, pessoal, é o processo de codificação. Codificação é o processo de representação dos bits como sinais para transmissão. A codificação, e existem vários tipos de codificação, certo? Vai depender da padronização de tecnologia que está sendo utilizada. Por exemplo, o Ethernet vai usar tal tipo de codificação. Um sinal Wi-Fi vai usar outro tipo de codificação.
redes móveis de telefonia móvel. Uma operadora vai usar um tipo de codificação e outra operadora vai usar outro tipo de codificação, certo? A codificação vai definir a forma padrão de representação dos bits na sua forma natural. Para quê? Para que o dispositivo receptor, aquele que vai receber a mensagem, seja ele um switch, um roteador, um computador, reconheça e consiga interpretar os dados, transformando do sinal da sua forma natural em bits. Então, um exemplo de codificação é a codificação direta, também chamada NRZ, Non Return to Zero, certo? Onde cada bit representa um nível de sinal. Nível 0, nível baixo, 1 nível alto. Certo? Então, observem aí essa imagem abaixo. Os bits transmitidos, ok? E aí eles convertidos em 3 tipos diferentes de codificação. A codificação direta, a codificação Manchester, que é utilizada para redes Ethernet, ou seja, de cabo de rede, e a Manchester diferencial, que é para redes Token-Ring, que é aquelas redes em anel que a gente viu na aula, na aula anterior, não, na aula sobre tipos de rede, certo? Redes por topologia, que tem barramento, anel e estrela, e a representação de rede de anel é essa tecnologia de rede local chamada Token Ring. Então, cada um tem um tipo de codificação e isso é definido na camada física. Ok? Agora tratando dos meios de transmissão. O meio de transmissão vai ser o caminho por onde os dados, por onde a informação ela vai circular em sua forma natural entre o transmissor e o receptor. E aí a gente pode classificar esses meios como meios cabeados e meios não cabeados, ou pode chamá-los de meios guiados ou não guiados. Guiado é que ele vai ter um ambiente fechado para trafegar, basicamente o cabo, certo? Nos meios cabeados, a transmissão ocorre através de um cabo físico, pode ser um cabo metálico, certo? Cabo coaxial, cabo de rede, chamado também de cabo patrançado, e a fibra ótica. No primeiro caso, ele vai utilizar pulsos elétricos e no segundo caso, pulsos de luz. Já os meios não cabeados, o espaço livre, certo? Vai abrigar as transmissões sem fio, ondas de rádio, Wi-Fi, Bluetooth, rede de telefonia móvel. Alguém falou? Alguém levantou a mão? Não? Qualquer dúvida é só falar, viu, gente? E aí um disclaimer importante, pessoal, e a gente na hora de falar acabamos não atentando para isso. Por exemplo, já aconteceu muito de o aluno chegar e dizer, professor, me dê esse fio aí para o cabo de rede. O cabo é diferente de fio, certo? O cabo é o conjunto de fios que vão estar abrigados dentro de um material, ok? Um plástico, alguma coisa emborrachada, certo? O cabo ele vai ser composto pelo material condutor, coberto com um ou mais elementos isolantes e de revestimento. E por material condutor, a gente tá tratando aí do fio, certo? O fio vai ser o material que vai conduzir aquele tipo de sinal. Seja ele eletricidade, seja ele luz, certo? Quando a gente está tratando de cabo para transmissão, tem 3 tipos de cabos que podem ser utilizados. Cabo coaxial, cabo de pá trançado, que é o cabo de rede, o cabo azulzinho, certo? E a fibra ótica, certo? Os cabos, eles são instalados na infraestrutura de acordo com a sua finalidade. Por exemplo, do lado esquerdo aí a gente tem um cabo que está chegando no andar de um galpão, certo? E do lado direito aí nós temos uma conexão de fibra ótica que está chegando em um edifício, certo? Do lado esquerdo, cabo de pá trançado em um ambiente de rede local, rede LAN. E do lado direito, uma rede WAN ou MAN, chamada rede ótica passiva, para distribuir o sinal ótico para os assinantes dentro de um edifício. Certo? Sinal de um provedor. Brisanet, Vivo, etc. E aí esses cabos são terminados no equipamento adequado
para o encaminhamento ou recepção do sinal. Seja ele um switch, certo? Seja ele um ONU, que é aquele receptor óptico. Seja ele um OLT, que é um switch óptico que fica nas centrais, certo? Dependendo do meio físico do cabo, ele vai ter lá o seu equipamento adequado para recepção ou transmissão do sinal. Ok? Então, as redes de dados e voz vão utilizar diferentes tipos de cabos de acordo com o tráfego que vai ser transportado. Eletricidade vai ser o meio utilizado pelos cabos de cobre, certo? Coaxial e patrançado. E as fibras óticas eles vão trafegar pulsos de luz. E aí os cabos vão variar de acordo com tamanho, capacidade, custo. Quanto mais complexa a instalação de um cabo na rede, maior o seu custo de implantação. Por exemplo, para a gente instalar cabo de patrançado numa rede é muito fácil. Mas cabo de fibra ótica existe uma capacidade maior do instalador. Certo? E aí, gente, após a instalação correta, os cabos eles vão se conectar ao componente de hardware que vai transmitir ou receber os sinais de informação por meio dos conectores de interface. Como eu já falei para vocês, switches. Esse cara aí do lado direito é chamado ONU, é unidade de rede ótica. Vocês podem observar aí, gente, que ele vai ter 3 conectores distintos, certo? Ele vai ter a alimentação por meio da fonte de alimentação. A fonte ela vai prover o nível de tensão correto para o equipamento trabalhar, certo? Da rede elétrica sai 220, mas, por exemplo, do carregador do seu celular, ele vai fornecer 5 volts. E aí tem fonte que fornece 12 volts, ou a de notebook, ela fornece entre 19 e 20 volts, dependendo do conector. Esse cabo amarelo aí é o cabo de rede, onde tem LAN. E esse PON aí é o conector de fibra ótica. É de onde está vindo o sinal da operadora. Esse cabo LAN aí, esse cabo de rede, ele pode estar ligando, por exemplo, uma televisão, pode estar ligando um videogame, pode estar ligando um computador. Ok, gente? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Sim. Sigamos. Cabo coaxial. Vocês conhecem o cabo coaxial como aquele cabo que vai ligar a antena da televisão da casa de vocês, certo? Ele já foi muito utilizado para conexão de redes de computadores naquelas redes que eu já tratei com vocês, topologia anel e barramento, certo? Hoje em dia não são mais utilizados no âmbito de rede local. Talvez alguma rede legada que o pessoal não mexeu pode existir, mas ele é mais utilizado para circuito fechado de TV. O que é circuito fechado de TV? Rede de câmera. A minha casa, por exemplo, ela tem 6 câmeras, certo? Tem um DVR, que é a central das câmeras, e as câmeras são todas interligadas via cabo coaxial. Foi uma solução mais barata, porque câmera para cabo de rede, com conexão de cabo de rede, ela é mais cara, certo? Outra aplicação que vem desde lá do século XIX é de radiofrequência, ligando a antena a algum transmissor e receptor. Então, por exemplo, nas retransmissoras ou emissoras de TV, a antena fica lá em cima e está ligada via cabo coaxial no transmissor que está ligado no estúdio. Ok? Essa imagem aí vocês conseguem observar como eram as conexões de rede do tipo barramento, certo? Era esse conector aí tipo T ligado no computador. No caso aí não está o computador, só está só tá a placa de expansão, ok? Mas dá para ter uma ideia de como é que eles eram utilizados. Aí do lado esquerdo vocês têm uma antena que ela está ligada num cabo, no cabo coaxial. Isso aí foi no meu projeto de doutorado, que a gente estava monitorando um sinal de uma antena transmissora em cima de um prédio da universidade, numa viatura ligado num scanner que estava verificando os níveis de potência de sinal, certo? Então a antena estava recebendo e o cabo coaxial estava fazendo a ligação com o dispositivo que estava medindo esses níveis de sinal.
E aí vocês têm também duas antenas, uma antena externa e uma antena interna, e a conexão também se dá via cabo coaxial, certo? Você liga lá no conector coaxial da sua televisão. Ok? O cabo coaxial ele é composto de diversos condutores, mas no seu centro fica um núcleo com um fio de cobre, e aí ele vai ter um isolamento e uma malha metálica que vão ajudar na questão da blindagem contra interferências eletromagnéticas. Ok? Como vocês conseguem observar aí. E aí embaixo, dois tipos de conectores que são utilizados para plugar o cabo coaxial, certo? Aí é um conector chamado RG59 ou RG6, tem esses dois tipos, para ligar na televisão. Pois bem, até o início da década de 90, ainda existiam muitas redes locais do tipo barramento, certo? Que utilizavam os cabos coaxiais para a ligação. Só que havia uma necessidade de se obter cabos mais flexíveis e com maior velocidade de transmissão. E aí um cabo que ele evoluiu do fio telefônico, certo? O fio telefônico tem dois pares e o padrão desse cabo, que é o cabo de pá trançado de rede, ele tem 4 pares. Vocês fizeram a atividade, certo? Ele tem uma instalação mais simples e tem custo mais baixo do que o cabo coaxial. E aí ele substituiu o cabo coaxial no âmbito das redes LAN. E aí atualmente ele é o cabo mais utilizado para redes locais, conforme vocês conseguem observar lá nos laboratórios. Os laboratórios são todos ligados via cabo de rede. A sua composição, que vocês já conhecem porque vocês já fizeram essa prática, são dois fios de cobre, certo? Traçados entre si na forma de espiral. A configuração padrão é o cabo de 4 pares, mas tem cabos de até 25 pares, certo? Eles são agrupados e aí são trançados ao longo de todo o segmento do cabo. E aí, por que eles são trançados? Gente, os fios, perdão. Eu coloquei cabos aí, pessoal, mas são os fios, tá certo? Eu vou mudar antes de carregar essa aula. Os fios são trançados entre si nesse processo de espiral para proteger cada par de interferências eletromagnéticas externas e também de um fenômeno chamado de afonia, ou o termo em inglês correto é crosstalk. Crosstalk, se a gente for traduzir ao pé da letra, é conversa cruzada. Por quê? O que é que acontece? Esses fios, esses pares, eles começam a interferir entre si, certo? Causando interferência e fazendo com que quando o sinal chegue lá na outra ponta, ele chegue lá com interferência e os bits eles acabam chegando a alguns bits trocados, certo? Então, o trançamento ele garante uma maior proteção tanto contra interferências eletromagnéticas quanto com a diafonia, além de manter todas as propriedades elétricas do cabo ao longo do seu segmento constantes. Então, por isso, gente, eu acho que eu falei isso na aula prática para você de crimpagem, para não deixar um segmento de cabo muito longo sem estar crimpado. Às vezes acontece isso, do aluno pegar e deixar um fio longo e crimpar só a ponta, o conector. O cabo fica desprotegido, certo? E os fios ficam expostos e fica maior suscetível a ruídos. Ok? Então a taxa de transmissão vai lá para baixo. No entanto, existem casos onde a necessidade de proteção contra interferências eletromagnéticas ela é ainda maior. E aí, nesses casos, são usadas camadas de blindagem metálica. E aí, nesse sentido, a gente tem uma classificação principal dos cabos de prata trançado. A gente tem o cabo chamado UTP, que é o cabo de rede padrão. UTP, gente, significa Unshielded Twisted Pair. Shield, em inglês, pode ser escudo, mas também significa blindagem, que faz sentido, né? Você tá se protegendo, tem a proteção. Unshielded significa sem blindagem. Par, trançado, sem blindagem. Que é o mais utilizado no âmbito de redes locais, certo?
Eu coloquei aí em redes industriais, mas aí eu vou corrigir essa informação, porque o que é mais utilizado em redes industriais já foi mais, hoje em dia nem tanto, porque ele foi substituído por outro tipo de mídia física, que eu vou falar mais adiante, certo? Tá aí os cabos UTP, o cabo de pá trançado, ok? Mas os cabos que são mais utilizados em redes industriais são os cabos STP, que é o Shielded Twisted Pair, pá trançado com blindagem, certo? Os cabos UTP, eles não possuem nenhuma proteção adicional além da sua capa, certo? Isso aí torna eles mais suscetíveis a interferências. Por exemplo, no ambiente industrial, com máquinas elétricas, controlador lógico programável, que o ruído elétrico ele vai lá em cima. Se passar um cabo de rede lá, vai haver uma grande perda de informação, porque a informação ela vai chegar em volta de interferência. Já o cabo blindado, ele tem uma camada de proteção adicional, onde os fios vão ficar envoltos por uma proteção metálica. E aí, em ambientes com grande nível de interferência eletromagnética, contando até mesmo nesse sentido com áreas externas, certo? Ele é utilizado. Aí, como eu falei para você, já foi mais utilizado, só que ele vem sendo substituído pela fibra ótica, mas ainda é vendido, tá bom? Uma característica é que ele precisa ser aterrado. Na conexão dele, além de conectar no conector, é necessário fazer o seu aterramento. Ok? Então aí um cabo com blindagem. Até o conector dele é diferente, ele é metálico. Não é aquele RJ45 transparente que vocês lidaram não, tá bom? Ok? Aí na esquerda vocês têm o cabo de pá trançado blindado. No meio, o cabo de pá trançado sem blindagem, o UTP padrão. E na direita, o cabo coaxial. Certo? E agora falando da fibra ótica. A fibra ótica, pessoal, por que ela está substituindo o cabo de pá trançado blindado em ambientes com muita interferência eletromagnética? Pois bem, a fibra ótica ela não transmite pulsos elétricos, ela vai transmitir pulsos de luz, certo? É um tipo de transmissão que tem uma taxa muito superior, é um meio de transmissão que tem uma taxa de transmissão muito superior ao dos outros métodos, sejam eles guiados, certo? Cabeados ou não. Trata-se de um fino fio de vidro, o nome do material é sílica, que vai transmitir pulsos de luz em vez de estar nas frequências elétricas. Quando uma extremidade da fibra ela é exposta a uma luz por meio de um laser ou LED, certo? Os pulsos de luz vão trafegando ao longo do fino fio da fibra até chegar na extremidade, onde ela vai estar conectorizada, certo? Aí na esquerda vocês têm alguns conectores de fibra ótica e aí na direita uma fibra ótica, certo? Aqui vocês têm o início do sistema, a ponta do transmissor óptico, um laser, certo? Que vai estar transmitindo lá os pulsos de luz ao longo da fibra óptica. Certo? E aqui um experimento que o camarada colocou num material de vidro, certo? Num bastonete de vidro e usou um sinal de luz para mostrar o sinal trafegando. E aí, do lado direito, vocês têm a fibra ótica, o sinal trafegando dentro dela. A fibra ótica ela pode ser monomodo ou multimodo, certo? Eu não vou entrar em detalhes porque dentro do curso de ADS não cabe essa especificação. Mas basicamente, fibras multimodo são mais utilizadas para redes locais, redes tipo campus, e rede monomodo, que ela alcança maiores distâncias, elas são utilizadas em redes de backbone, certo? Não é regra, mas é o que acontece mais geralmente. E aí, o material que ele compõe a fibra ótica, ele é dielétrico. O que é um material dielétrico? O material dielétrico é aquele material que ele não conduz eletricidade.
certo? Então isso aí facilita para a fibra não sofrer por problemas de interferência eletromagnética. Além de a sua faixa de frequência estar dentro do infravermelho. Como assim, gente? Eu não sei se vocês lembram lá da física do segundo ano, onde vocês estudaram campos e ondas, ou é no terceiro ano, é eletromagnetismo. Não, é no segundo ano, que tem até uma fórmula chamada V é igual a lambda vezes F. V vai ser representado pelo sinal na velocidade da luz. Lambda é o comprimento de onda e frequência, certo? É a quantidade de senoides em um determinado período de tempo. Ok? A frequência do sinal. Vocês conseguem observar aí, ó, que quanto maior a frequência, aqui na parte superior vocês estão vendo a frequência aumentando, o comprimento de onda ele vai diminuindo. Então eles são inversamente proporcionais. E aí quando a gente transmite um sinal de onda de rádio, a gente pode transmitir ele ao longo de diversas frequências. É o que acontece, não é mesmo? Rádio AM, rádio FM, megahertz, kilohertz, sinais de televisão, transmissão de rádio amador, comunicação lá dos pilotos com a torre, certo? Comunicação rádio aeronáutica, ok? Então, os sinais eles trafegam em diferentes frequências. Como vocês conseguem observar aí, ó, no canto superior aqui desse espectro eletromagnético, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ok? A luz visível qual é? É a luz que a gente vê lá no céu, é a luz do arco-íris. A partir da luz visível, gente, a gente tem radiação não ionizante até a luz visível e a radiação ionizante, que é aquela radiação que ela pode fazer mal às células do seu corpo e você pode pegar alguma doença como câncer. Câncer de pele, outros tipos de câncer. Raios ultravioleta, que é o do sol, certo? Que ele pode causar câncer de pele devido, se for exposição prolongada. Raio-X, que é aquele dos exames, certo? Que é por isso que o técnico de raio-x ele tem os plantões dele são menores do que outros profissionais de saúde. Ele vai estar sempre coberto ou por uma área ou por uma roupa de proteção de chumbo, ok? Por quê? Porque ele vai estar sempre exposto lá à radiação. E os raios gama, que aí nos quadrinhos do Hulk ele foi exposto aos raios gama e ficou verde, teve superpoderes, mas na vida real você só iria morrer de uma forma muito triste, ok? E aí, gente, os sinais, eles trafegam nessas faixas de frequência. Os sinais que interferem nas transmissões, seja ela de cabo de pá trançado ou sinal de rede sem fio, eles estão na faixa de micro-ondas, ondas de rádio, micro-ondas. Já o sinal da fibra ótica, ele está aqui na faixa do infravermelho, ou seja, está fora dessa faixa de frequência aqui. Aliado ao fato de o material da fibra ele ser dielétrico, não conduz eletricidade, garante essa proteção contra interferências eletromagnéticas, ok? A fibra, ela tem a mesma estrutura, ela vai ter um núcleo por onde os pulsos de luz vão trafegar. A casca, que ela é que vai ser responsável por meio de um fenômeno físico chamado reflexão interna total, de o pulso de luz ficar dentro do núcleo, e o revestimento é um revestimentozinho que vai proteger a fibra. O cabo de fibra ótica ele vai abrigar várias fibras, viu pessoal? A fibra com esses três componentes aqui, ela vai ter a espessura mais ou menos de um fio de cabelo, um pouco mais. Ok? Ela é muito fina. E aí, quais são as vantagens das fibras ópticas? Como eu já falei, imunidade a interferências eletromagnéticas, elevadas taxas de transmissão. Taxa de transmissão de fibra óptica é muito superior à das outras, certo? O que pode equivaler a ela são algumas transmissões de cabo de pá trançado, só que velocidade limitada. Baixas dimensões, elas são mais leves, certo? Fibra de vidro, bem mais leve do que os fios metálicos.
além de percorrerem maiores distâncias. O sinal na fibra ótica ele vai sofrer muito menos por atenuação. O que é atenuação? Atenuação é a redução da potência do sinal ao longo de um trajeto. Quando você está ao longo de um meio físico propagante. Quando você fala com alguém, você grita o nome da pessoa e a pessoa não lhe ouve, é porque o seu sinal sonoro ele sofreu atenuação no espaço livre, certo? É a mesma coisa. E aí, por fim, a gente vai tratar das conexões, certo? Sem fio, meio de transmissão sem fio. Meio de transmissão sem fio, ele se dá sem a presença de cabos, certo? Sinal de radiofrequência, micro-ondas. E aí, a conexão sem fio, e a gente está tratando mais especificamente de conexão de rede banda larga, sinal de alta largura de banda, certo? A gente tem dois segmentos nesse sentido. Conexão em frequência licenciada e conexões em frequências não licenciadas, ok? A primeira, ela opera em faixas de frequências que foram leiloadas pelo órgão regulador brasileiro, que no caso é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a frequência de operação das emissoras de televisão Globo, SBT, Bandeirantes, elas são todas licenciadas e as emissoras elas pagam por isso. Frequência de celular, tudo isso, elas são leiloadas e aí quem ganha o leilão tem pode explorar essas faixas, tá certo? E aí nós temos aí as faixas de transmissão sem fio que são utilizadas, principalmente rádio, micro-ondas e também infravermelho. Aqui a gente tem algumas faixas de frequência de alguns serviços de radiodifusão bem conhecidos, certo? VHF, Very High Frequency, e UHF, Ultra High Frequency, que são utilizados para canal de televisão, ok? Ó, aqui a gente tem a faixa de megahertz, certo? Televisão, rádio FM, rádio navegação aeronáutica, ok? Televisão novamente. Então aqui a gente tem alguns serviços bem definidos que vão explorar essa faixa de frequência licenciadas. Eu só não destaquei aí a frequência de rede celular. Rede celular, gente, tem várias faixas de frequência. 900 MHz, certo? 2.6 GHz. Então essas faixas são compradas pelas operadoras Vivo, TIM, Claro, etc. para explorarem as suas redes de telefonia celular. Já a outra faixa de rede de transmissão sem fio são as frequências que não necessitam de licenciamento prévio, certo? Essas faixas não são exploradas. Se você está transmitindo, por exemplo, se você tem um transmissor pirata e começa a transmitir um sinal de rádio numa faixa de FM, certo? Vai chegar um pessoal na sua casa para lhe multar e você vai tomar um processo. O pessoal da Anatel vai lhe multar e você vai tomar um processo. Já nessas faixas aqui de ISM, que são chamadas faixas industriais, científicas e médicas, são faixas livres de licenciamento. Você pode transmitir sem se preocupar. E aí são exatamente essas faixas que são utilizadas pelos roteadores sem fio, certo? Bluetooth, forno micro-ondas. A gente tem as principais 2.4, que vai de 2.4 até 2.483, e de 5 GHz, que vai de 5.150 até 5.350, e de 5.470 até 5.850. Além da faixa de 900 MHz, de 902 até 928 MHz. Então, por isso que a gente tem hoje em dia, pessoal, roteadores sem fio, que ele transmite tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Essas faixas são não licenciadas, elas podem ser utilizadas para a transmissão do sinal sem fio. E aí, transmissão do sinal sem fio, nós temos redes de Wi-Fi, redes redes de dados, ok? Mas a comunicação via rede sem fio, eu vou entrar em mais detalhes em uma aula posterior só sobre isso, tá bom? Isso aqui é mais para a gente contextualizar dentro do âmbito da camada física. Ok, gente? Professor, Oi. em relação a essa questão
do gigabyte que o senhor mostrou, rede 2G, 4G, 5G, o senhor tem como explicar de novo? Eu não entendi, não. Olha É mais para só, saber em relação à questão da velocidade e a taxa de transmissão. olha só. O roteador sem fio, isso não tem nada a ver com rede de comunicação móvel não, viu? Rede de comunicação móvel, rede celular, a gente tinha 3G, terceira geração, 4G, quarta geração e atualmente a gente tem 5G, quinta geração. Aqui é transmissão de Wi-Fi, roteador sem fio. O roteador sem fio ele pode transmitir em 2.4 e em 5 GHz. A faixa de 5 GHz ela permite uma transmissão mais rápida, ok? Só que tem uma particularidade. Quanto maior a faixa de frequência, maior é a atenuação do sinal. Então, se por um acaso você tem um roteador e você tá ligado a ele na conexão de 5 GHz, se você ficar um pouquinho longe, os seus palitinhos lá da conexão Wi-Fi vão diminuir. Ok? Mas ele tem uma vantagem também, além dessa, da transmissão. A frequência de 5 GHz ela é menos poluída que a frequência de 5.4 GHz. 5.4 tem um monte de roteador transmitindo 2.4, perdão. Tem um monte de roteador transmitindo a 2.4. Tem frequência de Bluetooth a 2.4 também. Se você chegar perto de um forno micro-ondas, certo? Ligado com o seu celular, a conexão ela vai sofrer. Ok? Então vale a pena você utilizar a conexão de 5 GHz se o roteador estiver perto de você. Tá bom? Vale até a pena você fazer o teste em casa. Ok, gente? Eu peço que vocês abram aí o Packet Tracer. Certo? A gente vai fazer aqui uma prática com alguns tipos de conexões. Físicas. Tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês abrirem o simulador. Podemos? Sim, sim. Ok, gente? Olha só, vamos começar com essa conexão aqui, ó, que é de um telefone analógico, certo? Com uma centralzinha telefônica. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aqui, ó, no canto inferior esquerdo e vão pegar o telefone. Digitem aí analog. Aí vai aparecer aqui, ó, analog phone PT. Certo? E depois home VoIP. Ou VoIP device. Se vocês clicarem aqui no telefone, certo? Vocês vão observar aqui, ó, que ele vai ter uma conexão para fio telefônico. É o cabo de pá trançado, só que ele tem dois fios, dois pares, certo? Vão aqui nas conexões. E aí vocês vão observar aqui, ó, esse tracejado aqui na forma de S, tem assim, fone. Cliquem no telefone, vai estar porta 0. E cliquem na central, não é Ethernet, Ethernet é para cabo de rede, tá bom? Seria se fosse um telefone VoIP.
Professor, Ô, repete essa parte aí de ligar um para o outro que eu não vi. tá. Vocês vão aqui, ó. Conexões, certo? O raiozinho. Esse aqui, ó, o cabo fone. Clica nele. Clica no telefone, porta 0. Clica aqui, fone. Ok? Aqui não é conexão de dados, aqui é só voz. Ok, gente? Agora vamos fazer uma, certo? Montando esse cenário aqui, ó. Coloquem dois computadores de um lado, dois computadores do outro, um switch, outro switch, certo? O switch pode ser qualquer um. Agora, o roteador, eu quero que vocês escolham o roteador 4331. Liguem os computadores nos switches com esse cabo aqui, ó, o cabo direto, que é o cabo de rede. A conexão, a interface é a faixa Ethernet, tá bom? Que é aquela interface de rede. Quem tiver para trás é só falar que eu repito, tá bom? Eu fiquei na parte do switch ainda. Estou procurando onde é que eu encontro ele. O switch é aqui, ó. Network Device é aqui embaixo, ó, switches. Achei. Aí vão aqui na conexão. Esse aqui que é o cabo direto, é o cabo pretinho sem estar tracejado, tá bom? E aí quando for do switch para o roteador, vocês vão escolher essa conexão aqui, ó, Gigabit Ethernet. Qual a diferença? Eu vou explicar isso para vocês em aulas posteriores. O Fast Ethernet, ele fornece conexão a 100 megabits por segundo. O Gigabit Ethernet, ele fornece conexões a 1000 megabits por segundo. Ó, não é só um roteador não, viu, gente? São dois. Desculpa aí, eu botei só um. São dois roteadores. Certo? Liga aqui. Gigabit 1. Liga os dois a conexão gigabit. E liga aqui gigabit também. Quem tiver perdido é só falar que eu volto. O senhor vai disponibilizar algum slide depois, professor? Eu sei que Os isso aí não slides eles tem. estão sempre lá no Classroom, certo? Todos os slides são disponibilizados no Classroom e eu vou disponibilizar o link dessa aula lá no Classroom também. Professor, o senhor pode retornar aí na questão na conexão, que a conexão não ficou parecida com o seu, não. O senhor pode retornar na conexão? Ó, dos computadores para o switch, certo? Vocês vão utilizar esse cabo aqui, ó, do lado do azul, que é o cabo, é aquele cabo que vocês fizeram a prática. Aí fecha a Ethernet, tá bom? Fecha a Ethernet. Do switch para o roteador, vocês vão escolher o Gigabit Ethernet. E de um roteador para o outro, também Gigabit Ethernet. Do switch para os computadores, fecha a Ethernet.
Ele vai estar vermelho assim, pessoal, porque a gente não configurou os endereços IP. E a gente não vai fazer isso nessa aula. O foco dessa aula são as conexões físicas. Ok, gente? Então aqui nós temos uma rede toda cabeada utilizando cabo de rede, cabo de padrão trançado UTP, certo? Mas eu posso mudar aqui e usar uma conexão de fibra ótica entre os roteadores. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos eliminar a conexão aqui dos roteadores. Vamos deixar eles sozinhos, isolados, certo? Preste atenção, sigam o que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou bem devagarzinho. Clica no roteador. Aqui eu tenho vários módulos, tá certo? Vamos colocar aqui Zoom In. Aqui a gente tem as interfaces Ethernet, tá certo? Primeira coisa que vocês vão fazer é desligar o roteador. Ó. Clica aqui, ó. Desliga o roteador. Depois vocês vão selecionar esse módulo aqui, ó. GLC LH SMD, que é esse daqui. Vão clicar e vão arrastar para cá. Ok? Depois vocês vão ligar o roteador de novo. Depois que vocês fizerem isso com um roteador, vocês vão fazer isso com outro roteador. Zoom, desliga, vai no módulo GLC-LH-SMD, arrasta aqui do canto inferior direito para cá, vai mudar a interface, certo? E liga novamente. Depois disso, tem aqui as duas fibras, ó, fibra single mode e fibra multimode. Monomodo e multimodo, conforme a gente viu na aula. Escolha um dos dois tipos, ó, e tem aqui a conexão. Só que essa conexão agora não é uma conexão Ethernet, é uma conexão de fibra ótica. Então escolham aqui de um para outro, ó. Ok? E aqui vocês podem ligar novamente na outra conexão Ethernet. Pronto. Então, nossa conexão agora, certo? Entre os roteadores, ele está utilizando fibra ótica, ok? Quem tiver dificuldade, pessoal, essa aula vai ficar gravada, tá bom? É só repetir o vídeo. Agora vamos fazer um experimento. Oi. O senhor pode repetir o processo da conexão dos roteadores? Eu não vi. É só vir aqui, ó. Deixa eu deletar aqui. Quatro, três, três, um. Clica no roteador. Zoom In. Desliga. Essa interface aqui, GLC LH SMD, arrasta, certo? Aqui para baixo. Na verdade é só clicar, perdão. Que já vem aqui para baixo, tá certo? E arrasta para cá, ó. Se vocês observarem aqui, tem as interfaces, tem as conexões. Gigabit 000, 001 e 002. Vocês substituem a 002. Depois liga o roteador novamente. E a mesma coisa com o outro roteador. Tá bom? Desliga. Arrasta aqui para cá. E aí depois liga novamente. E aí depois é só conectar aqui, ó, com a fibra ótica laranjinha, tá bom? De um para o outro. E aí depois é fazer a conexão do switch no roteador pela interface gigabit.
Certo. Qual é a diferença do single mode para o multimode da fibra ótica? Fibra monomodo, ela vai ser mais rápida, certo? Tem alguns fenômenos para a fibra, como dispersão modal, que ela vai sofrer menos. E ela alcança maiores distâncias. Só que essa fibra é mais cara. Para redes locais, você vai ter um desempenho muito bom, ok? Só que ela vai custar um pouquinho mais do que a fibra multimodo. A rigor, ela é mais utilizada em backbone, conexões de longa distância. Mas existem casos que ela também é utilizada para redes locais, redes tipo CAN, por exemplo. Tá bom? Show. Agora, pessoal, vamos fazer um experimento aqui com os cabos, com o cabo coaxial, certo? Cliquem aqui, ó, e vocês vão escolher uma torre celular. Digitem aí CELL, C-E-L-L. C-E-L-L. Peguem a torre celular. Agora vocês vão escolher uma central telefônica. Vai ser esse CO Services, tá bom? Central Office Server. Depois vocês vão digitar coaxial. Vai pegar esse splitter aqui. O que é esse splitter? Ele vai pegar um sinal de um cabo coaxial para dividir para 2. E aí vocês vão pegar uma televisão. É só digitar aqui TV. Ok? Agora peguem aqui, ó. O cabo coaxial é o azul. Cliquem nele. Cliquem aqui na torre celular. É aquele mesmo esquema. Da antena da torre até o transmissor aqui, ó. E aí tem várias conexões de cabo coaxial. Escolha uma. Tá certo? Peguem outra conexão de cabo coaxial e vão para o splitter aqui, ó. E a outra do splitter, vocês vão para a televisão. Pronto. Eu não sei se vocês lembram, mas quando existia a NET em João Pessoa, acho que existia em Santa Rita também, lá para os anos 2010, 2012, 2014, tinha um tipo de conexão na internet, tipo de provedor que era cable modem, que tinha um decodificador que tinha entrada para cabo coaxial, aí ia para televisão, TV a cabo, certo? Para um telefone, por meio de um conector para cabo fio telefônico, e tinha também entrada para cabo Ethernet que ia para o computador. Ok? Então, gente, a gente pode adicionar também aqui, ó, o cable modem. Certo? E aí do cable modem, a gente pode pegar aqui, ó, para esse splitter. E eu posso colocar um computador aqui, ó. E posso utilizar o cabo de rede por meio da entrada Ethernet. Certo? E se a gente observar aqui o cable modem, vai ser parecido com aquela imagem da ONU que eu mostrei para vocês. Ele vai ter uma entrada aqui para o cabo coaxial e uma entrada para a rede, cabo Ethernet. Certo? E aí, para finalizar, ok? Ó, vou repetir aqui, tá certo? Para quem não pegou ainda. Primeiro, busquem aqui Cell Tower, torre de celular. Depois, Central Office, essa daqui, ó, CO Server. Depois, digitem coaxial, o splitter coaxial. E depois, TV, cable modem. E o computador. E aí vocês vão fazer toda essa interligação aqui por meio de cabo coaxial, certo?
E aí, por fim, gente, vamos pegar aqui uma rede local. Deixa eu afastar um pouquinho mais esses caras aqui. Fazer uma conexão aqui de rede local. De 2 computadores no switch, certo? Conexão cabo de rede direto. Aí vocês vão aqui, ó, Network Devices. Não, mais fácil. Digitem aqui WRT. WRT e selecionem esse roteador aqui, o WRT300N. E aí vocês vão ligar, certo? Ele tem 2 conexões aqui, ó. Liguem para o roteador. Internet, que ele vai estar conectado aqui como se fosse a internet, certo? Ou a Ethernet, que seria âmbito de rede local. A gente vai ter uma mais prática sobre isso, vocês vão entender melhor. Mas internet é aquele conector azul, aquela interface azul do roteador. Tá certo? E aí vocês coloquem aqui um tablet. E aí, interessante, vocês vão ver que o tablet, ele vai se conectar na rede Wi-Fi, mas aí esse tablet aqui, ele tem um chip na simulação, né? Um chip de celular e ele vai se conectar com a torre de celular também. Ok? Conexão sem fio aqui, Wi-Fi. Essa aqui é Wi-Fi. E essa aqui é conexão de redes móveis. Ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Certo. Pois bem, gente, essa aula vai ser disponibilizada lá no YouTube, tá bom? E os slides eles vão estar disponibilizados lá no Classroom. Até sexta-feira eu vou postar tudo, tá bom? A aula e os slides e aviso para vocês lá no nosso grupo, tá certo? Beleza, professor. Deixa eu encerrar aqui a gravação.